Tudo beleza? Aqui quem fala é o Éder Alan e esse é o canal Descomplicando. Hoje nós iremos aprender o que é som, o que é ruído, quais são as propriedades do som, o que é altura, o que é intensidade, o que é timbre e o que é duração. Hoje nós iremos aprender bastante coisa, hein, pessoal? Mas antes eu preciso deixar um recado para vocês. Caso vocês gostem dessa videoaula, aprendeu alguma coisa, agregou valor, dá um joinha para fortalecer. Se vocês gostaram muito, se inscreva no canal, porque só assim vocês vão ficar a par de tudo que for postado aqui. Beleza então? Outro detalhe importante, não pulem videoaula. Essa videoaula que está sendo postada agora vai servir de base para as próximas videoaulas. Tudo que eu estou postando aqui, as próximas videoaulas, uma hora ou outra eu vou me referir a videoaulas anteriores, a assuntos anteriores. Então não pulem videoaula. Beleza então? Bom, mas afinal, o que é som? Ó, som é uma onda produzida por uma vibração mecânica de um suporte ou meio, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Bom, pessoal, em linguagem simples, som é tudo aquilo que soa agradável aos nossos ouvidos. Por exemplo, canto de pássaro, água de uma fonte, corrente, um riacho, um piano tocando, um saxofone. Isso é som, tudo que soa agradável aos nossos ouvidos. Isso é som. E o que é ruído? Ó, pessoal, ruído é tudo aquilo que soa desagradável aos nossos ouvidos. Por exemplo, um grito, um choro, um cachorro latindo, um trovão, uma explosão, motor de automóveis, raspando uma colher numa panela. Isso é um ruído. Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Deu para distinguir bem o que é som e o que é ruído, né? Eu acredito que ficou bem claro esses tipos de exemplos assim, né? Agora nós iremos aprender quantas e quais são as propriedades do som. No caso, pessoal, são 4 as propriedades do som. Altura, intensidade, timbre e duração. Calma que nós veremos cada uma delas, é bem tranquilo. O que é altura? Altura é a característica do som, de ser mais grave ou ser mais agudo. Vamos a alguns exemplos. Nota de mesmo nome, mas de oitavas diferentes. O que acontece? As notas elas se repetem quase que infinitamente, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. É quase que infinitamente, pessoal. Só que tem notas que têm o mesmo nome. Porém, elas têm alturas diferentes. Como no primeiro exemplo que eu coloquei logo ali. Tem duas notas dó. Só que uma ela tá mais para baixo e a outra mais para cima. O que acontece? Essa que está mais acima, ela é mais aguda. Ela tá a uma oitava acima. Calma que nós iremos estudar o que é oitava, o que é uma oitava acima, o que é uma oitava abaixo. Esse exemplo aí embaixo é apenas o exemplo gráfico de como as notas ficariam numa pauta. É só um exemplo. E isso nós vamos aprendendo passo a passo. Não precisa de se desesperar, ficar preocupado, que isso é bem tranquilo também. Então as notas, elas seguem esse ritmo, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Que no caso é uma escala ascendente, ela está subindo. E quase que infinitamente, pessoal. Então essa nota que foi colocada aí, são notas do mesmo nome, porém de uma oitava diferentes. Então a primeira nota dó, ela é mais grave do que a segunda. Já no próxima barra de compasso tem a nota lá e a nota si. A que está mais abaixo, que é a lá, ela é mais grave do que a si. Então a si ela é mais aguda. Para ficar mais fácil para a gente poder entender aí o que acontece. Eu coloquei duas flechinhas, como vocês podem ver. A que está apontando para baixo, ela é grave. Então quanto mais baixo, mais grave. Quanto mais as notas estiverem para cima, é mais agudo. A primeiro momento, entendam isso. Que a nota mais grave é as que está mais para baixo. E as mais agudas estão sempre mais acima. A primeiro momento é isso. O que é intensidade? Pessoal, intensidade é a propriedade do som em ser mais fraco ou mais forte.
Vamos para um exemplo aqui. Imagina um saxofonista. Quando esse músico ele começa a soprar para dentro desse instrumento com muita força, a nota será ouvida bem longe dali. Tenta visualizar isso, tenta imaginar isso. Só que se ele soprar esse mesmo instrumento, mas de uma forma mais fraca, metade do que ele soprou, essa nota ela vai sair também. Porém, ela não vai tão longe quanto da primeira vez. Vamos uma outra comparação que agora vai ficar mais claro. Por exemplo, você está na sua casa ouvindo o seu rádio. Aí alguém pede para você abaixar o som. O que ele está pedindo? Para você abaixar a intensidade. É sinal que o som está muito alto. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? As pessoas têm assim, geralmente confundem intensidade com altura. São duas coisas bem diferentes. A altura da nota é o que apresentamos anteriormente e intensidade é isso. É a característica do volume do som, dele ser mais alto ou ser mais baixo. Percebeu como eu falei mais alto e depois eu falei mais baixo? E isso é para demonstrar claramente como funciona. Então eu acredito que deu para entender bem qual a diferença, né? O que é intensidade? É o volume do som. Timbre. O que é o timbre? Timbre é uma característica peculiar de cada som. O que é isso? Essa palavra complicou, né? O que é peculiar? Timbre é o seguinte, é a diferença de som da mesma frequência. No caso seria a nota. Vamos a um outro exemplo aí, prático. Suponhamos que o Joãozinho está tocando violino. Ele tocou a nota Ré. Aí vamos supor que o Joaquim, ele tocou a mesma nota Ré, só que ele tocou no saxofone. É a mesma nota. Ela tem a mesma altura. Olha como é que já ela tem a mesma altura, é a mesma nota. Só que elas têm timbres diferentes. Imagina o timbre como se fosse um RG. Cada um tem o seu, certo? Cada um tem o seu RG. Então imagina que todo saxofone ele tem um RG. Todos os violinos eles têm o RG deles. Então isso nada mais é do que uma característica dele. Vamos um exemplo mais claro ainda. Suponhamos que você esteja falando a palavra caneta. E o seu pai também fala a palavra caneta. E o seu tio também fala a palavra caneta, o seu irmão e o seu avô. Quem tiver de costa ouvindo cada um de vocês falar a palavra caneta, vai saber distinguir quem é quem. Quem é o tio, quem é o avô, por quê? É a característica da voz. É o meio de descobrir a origem da voz ou do instrumento que está sendo tocado sem a necessidade de ver ele. Isso é timbre, é a característica do som. É distinguir da onde é a origem. Se é um violino, se é um saxofone, se é um trombone, se é um trompete. Cada um tem um timbre diferente. Ó pessoal, tá bem tranquilo. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender bem o que é timbre. O que é duração? Ó, duração no caso é o tempo de produção do som. Vamos a um exemplo aí do saxofonista de novo. Imagina que um saxofonista está tocando uma única nota sem interrupção nenhuma. Quer dizer, ele está tocando a nota sem interromper ela de maneira nenhuma. Está tocando ela de maneira contínua. Durante 10 segundos. Vamos supor que ele está tocando uma nota Ré. Ré. Durante 10 segundos. E vamos supor que esse mesmo saxofonista toque essa mesma nota, só que agora durante um tempo de 50 segundos. Isso é duração. O tempo de produção do som. Já no primeiro exemplo, ele tocou durante 10 segundos. No segundo exemplo, ele tocou durante 50 segundos. Então, isso é duração do som. É o tempo de produção do som. Bem tranquilo, né, pessoal? Deu para distinguir bem essas características, né, de cada uma delas. Isso é muito importante, porque isso é a propriedade do som. Todo som ele precisa dessas 4 propriedades. Não tem como um som não ter uma delas. Ele precisa das 4. Ele necessita, é regra. Ele precisa dessas 4 propriedades. Deu para entender bem. Acho que acredito que ficou bem claro, né, pessoal? Ó, pessoal, hoje nós aprendemos bastante coisa, hein? Hoje nós aprendemos o que é som, o que é ruído,
quais são as propriedades do som, o que é altura, o que é intensidade, o que é timbre e o que é duração. Pessoal, hoje nós aprendemos muita coisa, então é o seguinte, se vocês realmente aprenderam alguma coisa, dá um joinha para fortalecer, hein? Se inscreva no canal, porque só assim você vai ficar a par de tudo que for postado aqui. E outra, é muito importante se inscrever porque a cada videoaula vai ser mostrado um assunto novo. E esse assunto vai servir de suporte para a próxima videoaula. A teoria musical, pessoal, é um estudo contínuo. Então, por mais que você saiba, já estou no nível intermediário, tudo que está no nível intermediário, muita coisa você vai usar do que está no nível básico, que é o que eu estou passando aqui. Então é importante que não pule videoaula. Beleza, então? Questionário, pessoal. Falei que ia ter questionário, teve questionário na aula anterior e vai tendo questionário nessa aula também. Vai estar muito fácil, pessoal. Explica o que é som. Acabamos de ver. Quais são as propriedades do som? Olha, e essa pergunta 2, pessoal, eu vou falar para vocês, tá fácil demais. Por quê? Essa pergunta 2, se você dar uma olhada aí, você vai ver que ela já foi respondida, né? Você dá uma conferida aí que vocês vão perceber. Eu não vou dar dica não, mas vocês são inteligentes, vocês já perceberam. Vamos lá. O que é timbre, o que é duração, o que é altura, o que é intensidade. Só que eu coloquei uma pegadinha aqui, viu? O que é ruído. Então presta atenção que eu coloquei uma pegadinha aí. Eu quero ver se vocês estão espertos mesmo. Beleza? Pessoal, correção do questionário da aula 1. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Toda a matéria que eu colocar, toda a videoaula que eu colocar, vai ter um questionário. E nas próximas videoaulas que eu for postando, vai ter o questionário da aula em questão e a correção do questionário da aula anterior. Por isso que é importante, não pula a videoaula, porque senão vocês vão confundir questionário, tá? Mas eu deixei bem explícito ali, correção do questionário da aula 1. Então aí é a correção do questionário da aula anterior. Beleza, então? É aquela explicação, né? Explique o que é a música, a resposta está logo embaixo, está bem simples. Em quantas partes se divide a música, a resposta está dali da mesma maneira. Depois vem a correção, né? Questionário, eu coloco novamente em cima para ficar bem claro. Que é a pergunta 3, o que é melodia. A pergunta 4, o que é harmonia. E a pergunta 5, o que é ritmo. Bem tranquilo também, pessoal. Bom, pessoal, por hoje é só. No caso de dúvida, não deixa de perguntar. Comenta também, né? Vê o que está achando dessas videoaulas, tá? Um forte abraço a todos vocês. Espero que todos tenham gostado dessa aula, né? Não deixa de se inscrever para vocês ficarem a par de tudo que vai ser postado aqui, que é importante não pular a videoaula. Dá um joinha para fortalecer o canal também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.